A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Domingo, hoje domingo, dia de escola bíblica dominical, dia 4 de janeiro de 2026. Estou passando por aqui para deixar com os irmãos mais um devocional da nossa EBD. Nossa revista tem de segunda a sábado a leitura diária, mas o nosso devocional ele tem até domingo, E domingo também é o primeiro dia da semana, a gente inicia a segunda lição. Hoje vamos comentar a primeira lição, que está falando do mistério da Santíssima Trindade. Hoje vamos falar do mistério da Santíssima Trindade. Fechando aqui o nosso devocional, a palavra de Deus hoje está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui o tema de hoje, o título de hoje é Quando os céus se abrem. Quando os céus se abrem. E aqui no nosso devocional, o comentarista deixa para nós o seguinte: voltemos ao batismo de Jesus. Já tinha falado no início da lição, no início do devocional, e aqui nós estamos finalizando essa primeira aula, voltando ao primeiro ponto, o primeiro tema de segunda-feira. E aqui finalizando, vamos falar quando os céus se abrem. Então, voltemos ao batismo de Jesus. Ele tem importância para o cristianismo, não só porque nos mostra que devemos seguir o exemplo de Jesus, mas porque também nos mostra que a Trindade estava presente naquele local. O Deus que criou o universo estava contemplando seu Filho, Jesus Cristo, homem, sendo batizado. E o Espírito em pessoa, aparece na forma de uma pomba. Como tais coisas acontecem. Mas Mateus nos conta que João, o Batista, aquele que havia sido enviado para preparar o caminho do Senhor, estava batizando pessoas. Ele era um profeta e uma figura que chamava a atenção, pois por mais de 4 séculos as pessoas não tinham ouvido Deus falando. A situação era tão diferente que vemos João batizando judeus. Os judeus só batizavam gentios que tinham se aproximado do judaísmo e desejavam manifestar a sua conversão. Então chega Jesus para ser batizado também. João ainda tenta demovê-lo dessa ideia, mas o Filho de Deus diz que aquele ato era para cumprir toda a justiça. Então o Batista batizava o Filho de Deus. Aqui João Batista, ele veio numa época em que Deus silenciou. O profeta Malaquias a João Batista, que é um dos últimos profetas, João Batista é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Então, no intervalo de Malaquias a João Batista, houve um intervalo de 400 anos em que Deus se silenciou. Deus não falava com
é o seu povo. Deus não falava com a nação. Foi nesse período que João Batista nasceu e veio pregando o Evangelho, veio pregando as boas novas. E Jesus então veio para ser batizado por João Batista, né? Logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram. Essa referência não deve se tratar de um relato de um dia nublado e que de nada as nuvens se dissiparam, trazendo para ele, abrindo caminho, também para que o Espírito de Deus, em forma de pomba, viesse sobre o Filho de Deus, e que a voz de Deus fosse ouvida por todos os presentes. Note como a obediência pode fazer diferença. Jesus no batismo se identificou com os pecadores, mesmo sem ter pecado algum. E tal atitude foi chancelada pelo Pai e pelo Espírito Santo. A Santa Trindade estava iniciando o ministério de Jesus, e que Deus havia falado pelo seu Espírito aos profetas estava se cumprindo. Ele zela pela sua palavra. Quando os céus se abrem, podemos contar com a presença do Espírito Santo em nossa vida e ministério. Quando os céus se abrem, é possível ouvir a voz de Deus, confirmando a sua vontade. Mas a obediência precede todas essas manifestações. É importante o céu se abrir, né? Mas a obediência a Deus, ela é maior que todas essas coisas, né? Então, vemos aí, fechando mais uma lição, né? Hoje, domingo, e a gente fechando aí a primeira lição do ano, primeiro estudo do ano, né? No domingo. Então, você não perca, 8 horas nós estaremos reunidos em escola dominical, você não perca, venha estudar a palavra de Deus conosco. Vá à sua igreja estudar a palavra de Deus, e está muito boa a nossa lição. Deus possa continuar te abençoando e tenha uma boa aula. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, né, nesta manhã de domingo. Estou aqui na igreja já me preparando para ministrar com os professores. Só que estou na superintendência, os professores, ministrar daqui a pouco, 8 horas, iniciar a escola dominical com os alunos, e vai começar o ano já abençoado, trabalhando na obra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amado Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estar aqui, Senhor, comentando e aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ser conosco, ser com o meu ouvinte, com o meu inscrito, Senhor, com meus seguidores, abençoar cada um, Senhor. Estou nas Tuas mãos. É o que eu te peço, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Tenha daqui a pouco uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça de passar, deixar o seu like, deixar o seu comentário, tá? Curtir, compartilhar. Você fazendo isso, você está me ajudando a crescer ministerialmente. Fique na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira, onde estamos iniciando a segunda lição. Vamos falar o Deus Pai, né? Então, fique na paz do Senhor, um excelente domingo a todos e uma boa escola bíblica dominical para todos, em nome de Jesus.